André D'Alessandro. Excelente, mas um chato. Se tu não levasse o D'Alessandro na rédea bem curtinha, ele queria tomar conta do jogo. Mas essa camiseta aqui foi a camiseta do primeiro Grenal da Arena. O fotógrafo, ele pegou uma imagem que parece que eu tô esganando ele, eu tô pressionando a garganta, e eu sou muito maior que ele. Vocês estão vendo Ronaldinho Gaúcho de um lado e Rogério Ceni do outro. Eu fui um cara que eu apanhei muito do Vitório Pífero. Bah. Mas Deus é tão bom que a justiça divina veio logo depois. Que foi esse lance, ó, do pisão. Não precisa nem falar. Do Rodinei. Rua. Vermelho. Jairo, que bom que tu foi ser repórter. Teve depois aquela declaração do Marlon, que eu não... Acho que tu já deve ter visto toda a declaração. Já, mas olha, quanta bobagem. Aí temos um erro absurdo. Essa questão dos identificados, para um lado ficou muito bom, mas para outro ficou muito limitado. O que a gente vê na entrevista coletiva de vez em quando dos identificados dá vontade de se esconder debaixo da cadeira. Não, é bem o que tu falou, a gente ficava pensando assim, ó, por que eu tô envolvido com isso aí? Por que eu tenho que refazer tal jogo? É porque, não sei se tu sabe que tá rolando muita aposta já em futebol. Eu disse assim, meu amigo, eu quero que tu saia agora daqui, ou tu vai te entender comigo, ou com o policiamento que tá ali, ó. Jogo desta tarde, de tempo nublado aqui em São Paulo, vem do Rio Grande do Sul, com o Fabrício Neves Correia. Fala pessoal, começando mais um Arquivo Futebol Clube. E a gente já entrevistou lendas do Internacional, a gente vai entrevistar lendas do Grêmio, mas a gente também está trazendo aqui no canal uma lenda da arbitragem gaúcha, Fabrício Neves Correia, meu grande amigo, tudo bem contigo? Prazer estar aqui. Valeu, Lucas. E a gente vai falar bastante sobre arbitragem, sobre os processos para se entrar na arbitragem, sobre o momento que ela vive neste ano de 2026, com profissionalização e tudo mais. E a gente também vai reagir a alguns lances, fazer o VAR do Fabrício para alguns lances capitais que aconteceram na história do futebol. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao nosso apoiador, quem traz toda a estrutura daqui, Artemis Produtora Audiovisual que conecta. Se tu tem uma empresa e precisa de foto, vídeo, drone ou transmissão ao vivo, quer contar com uma estrutura como essa para o teu negócio, chama a Artemis Produtora Audiovisual que conecta. Bom, Fabrício, quero começar com a tua carreira, porque tu dedicou 3 décadas à arbitragem. Segue apitando? Sigo apitando. Então o contador já está em quanto já? Olha, Lucas, eu tô entrando no meu 31º ano de arbitragem e enquanto tiver saúde física e mental e os convites continuarem aparecendo, os bons contatos, eu vou em frente, porque não é um órgão oficial que me fazia árbitro. A paixão pela arbitragem é muito maior que Federação Gaúcha de Futebol, que Confederação Brasileira de Futebol. Então, o gostar de ser árbitro é estar praticamente todo final de semana envolvido com isso, revendo pessoas que eu gosto, fazendo novas amizades, fazendo novos contatos. Então, a arbitragem me permite isso. Então, enquanto estiver bem de perna e de cabeça, vou em frente. E como é que surge a paixão pela arbitragem? Porque a gente sabe como surge a paixão por um clube, né? Todo mundo acaba tendo um clube do coração, todo mundo acaba se apaixonando pelo futebol, mas essa parte da arbitragem às vezes é um pouco como ingrata, como se fosse um anti-herói do futebol, às vezes, que o pessoal diz. Como é que surge a paixão pela arbitragem? Quando é que tu decidiu, olha, eu vou ser árbitro, eu gostei? Olha, eu vou te contar uma historinha então bem breve. Nem tão breve, mas é uma história interessante. Eu sempre gostei muito de futebol, muito mais que Internacional, que Grêmio, que São José, que Cruzeiro. Pensa em todos os times aqui de Porto Alegre.
E quando eu era criança, eu ia em jogos bons no Beira-Rio. Eu ia em jogos bons no Olímpico. Eu ia em jogos bons no São José. Isso que ano, mais ou menos? Cara, isso aí foi ali, início dos anos 80. Pra te ter uma ideia, eu comecei a me apaixonar por futebol na tristeza da Copa do Mundo da Espanha. 82. Eu comecei a gostar no sofrimento. O Brasil perdendo para a Itália, eu me desesperando em casa, vendo o jogo com meu pai e com a minha mãe, eu sou filho único. Então, eles tentando me acalmar e nada me acalmava. Eu queria saber o porquê que foi aquele dia tão ruim para a história do futebol do Brasil, com uma seleção mágica como era aquela, mas faltou alguma coisa. E depois, com o tempo, tu vai vendo. Teve erro de arbitragem, teve situações que o árbitro deixou de marcar com firmeza, teve situações que tal time foi beneficiado e o outro foi prejudicado. E aí, eu estudei num colégio chamado Instituto Porto Alegre, que eu tô com a camiseta aqui. Inclusive, é o amor que eu tenho por uma instituição, é o IPA. O IPA não existe mais, agora a gente tem lá o Leonardo da Vinci, que assumiu a parte física da escola e tá lá tocando. Então, tudo começou no IPA, eu era muito identificado com o esporte do colégio e nisso aí eu comecei a estudar lá, eu era muito mais atleta que aluno, eu tinha muito melhor desempenho num campo de futebol do que dentro de uma sala de aula. Jogava em que posição? Eu era zagueiro. Zagueiro. E aí, como tu pediu fotos, então já vamos alimentar aqui o que tu me pede. Pode mostrar naquela câmera ali, aqui, ó. Aqui tem uma foto do nosso time de futebol lá em 1992, do Instituto Porto Alegre. Eu sou o zagueiro ali do meio, com uma faixinha. Ah, já era capitão. Já era o capitão. Época. Então, sempre gostei muito do esporte e me diziam que eu tinha uma liderança. E aí, Lucas, depois de ter acabado o colégio, eu continuei no IPA, no curso de Educação Física. E aí, nesse curso de Educação Física, eu consegui um estágio dentro desse time que eu treinei. Só que eu era o auxiliar técnico do professor Afonso. E aí, determinado dia, lá em 1995, a gente tinha um jogo contra o Julinho, que é um colégio bem tradicional de Porto Alegre. Isso aí. E aí, o árbitro faltou. E aí, o nosso professor Afonso brincou comigo, olha, estagiário é pau para toda obra. Vai ter que ser contigo. Não, mas eu não quero, eu não gosto. Não, tu não tá entendendo. É tu? É tu, cara. É tu que vai ter que fazer essa mão aí pra gente, vai ter que cumprir essa tarefa. Então, tu já tem o teu apito aí que tu ajuda a comandar os treinos, vai lá no almoxarifado, pega os cartões que a gente tem lá e tu vai apitar esse jogo. E eu já fui assim, brabo, não queria fazer aquilo, mas era a minha tarefa. Eu era pago para aquilo, para ajudar de qualquer forma. Aí tá, dei lá o apito inicial, o jogo começou a se desenrolar, um jogo bom, duas escolas bem tradicionais do futebol de Porto Alegre. E eu comecei a ver que a gurizada estava gostando. E eu tenho uma facilidade, eu decoro muito bem nomes. Eu tenho isso. Cara, isso começou ajuda pra ser árbitro? Muito. Porque se o cara te trata por Lucas, tu vai falar com ele de um jeito. Se o cara te chama de meu guri, já é diferente. A mesma coisa com qualquer pessoa. E aí eu falava lá, Gustavo, Paulinho, fulaninho, ciclano, Zé, João, Adão, tarará, tarará. Acabou o primeiro tempo, tudo certo. E aí o professor do colégio adversário ainda brincou comigo, o professor Paulo Lemos, um grande amigo que eu tenho até hoje. Tu tá indo bem, Magrão. Tu tá indo bem, a gurizada tá gostando, tá aceitando e... Não, mas olha lá, chegou o árbitro. Não, chegou o árbitro, vai ficar lá sentado, é tu que vai continuar. Tá, voltei. Aí segundo tempo mais solto, dei cartão, marquei pênalti. E todo mundo aceitando a condução do jogo. A grande questão do árbitro é a condução do jogo, como ele leva o jogo. E como tu tá sendo aceito por quem tá na disputa. Essa é a questão.
Acabou o jogo, o árbitro que estava lá para apitar e se atrasou, teve um problema de carro, brincou comigo. Tu leva jeito, cara. Uau, Tu leva jeito. que moral, hein? É o Antônio Guerra, foi árbitro muito tempo também da nossa federação, meu amigo até hoje. E aí, logo depois disso, isso aí já era final de tarde no IPA, o IPA tinha um campo dentro do colégio, aí o pessoal da faculdade já estava assistindo o jogo, e a gente tinha uma associação de árbitros dentro do nosso DA, que era o diretório acadêmico. E aí o responsável veio falar comigo, tu já apita futebol? Eu, não apito, primeira vez. Então nós vamos começar a apitar. Bah. E aí comecei fazendo jogos de colégio, comecei fazendo jogos acadêmicos, dentro da PUC, da URGS, da Unicinos, dentro do próprio IPA. E aí começou. E eu ganhava na época um troquinho, que era como animador de festa infantil. E aí tu imagina, me vestia lá de Homem-Aranha, de Batman, e a gurizada chutando canela, te cuspindo, te empurrando, Meu Deus. te beliscando, e tu tendo que achar tudo lindo pra ganhar um troquinho. E a Vontade grana... de puxar um amarelo aqui. isso aí. E a grana da arbitragem era um pouquinho melhor. E daqui a pouco ficou bem melhor. Aí acabou o ano de 95, 96, tal dia, o Marcília, Renato Marcília, foi lá no IPA fazer uma palestra e comunicar que teria o curso da Federação Gaúcha de Futebol para árbitros e árbitras. Dentro do IPA? Não, na federação. Na federação. Ele foi assim em várias faculdades de educação física. Foi nos lugares para buscar. IPA, URGS, Unicinos, Fevale, nem existia a Sojipa e nem existia a PUC, porque isso aí tu pensa lá em 96. Tu já era nascido em 96? Eu fui nascido em 97. Então, um ano antes. Para vocês terem uma ideia de como a coisa é antiga. Aí tá. Eu tinha alguns amigos já no IPA ali que também gostavam de arbitragem, alguns amigos da URGS, e a gente se inscreveu e aí tudo começou. Em 96 começou o curso de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Naquele ano, a gente teve uma competição que a própria federação organizou e bolou para apitarmos e também fazer bandeira para ver como é que a gente saía, que foi a Copa Melita de futebol infantil. Café Melita. E aí, nisso aí, quem se destacasse ia pegando os jogos melhores. E aí, Lucas, eu vi que eu queria ser árbitro mesmo, foi quando eu fui escalado para apitar a final da Copa Melita, que foi a preliminar do Grêmio Portuguesa. Final de 96. Do Brasileiro de 96. E eu fui escalado para ser o árbitro central desse jogo. E aí eu vi, não, agora a coisa é diferente. Agora tá dando certo. E era um Olímpico lotado. Lotado. O nosso jogo foi literalmente 2 horas antes da final. Posso mostrar ali pra câmera? Essa é a foto aí, pessoal, com os meus colegas. Esse aqui é o primeiro jogo do Fabrício Neves Corrêa. Primeiro jogo grande. No Estádio Olímpico. Isso aí. E aí foi a final da Copa Melita, onde o Grêmio ganhou do Progresso de Pelotas. Que também é uma grande base do futebol gaúcho. Que aí tem o Tyson lá, que é um dos organizadores. Dos Dornelles, né? Isso aí. Então, tudo começou aí lá na última semana do ano de 96, se eu não me engano, quando foi a final aí. Tem mais algum árbitro conhecido dessa época que também apitou essa Copa Melita? Tem o Voaden, que o Voaden tava junto. Presidente da comissão de arbitragem hoje em dia. A gente tinha também Márcio Coruja, Douglas Perdomini. A minha turma deu gente boa, muitos bons assistentes. Marcelo Barizon, José Javel Silveira. Aqui nessa foto, o Ricardo Matzenbach. Tem o Causa, que é esse aqui que está à minha esquerda, que segue hoje até esse aqui, ó, na arbitragem de VAR. Ele é VAR hoje em dia. Faz jogos da Federação Gaúcha, da CBF. Então, foi uma turma bem promissora. Deu bastante gente aí nessa turma de 96 e 97. Aí, Lucas, 97, a gente entra na federação
no comando do José Luiz Barreto, Bah. que faz muito tempo isso. E aí começamos a apitar. Antigamente não era sub, era juvenil e juniores. E aí a gente começa a apitar, viajar pelo interior, apitando jogos aqui em Porto Alegre também, nos antigos suplementares que tinha lá no Olímpico e lá no Beira-Rio. Gostava de ver treino no suplementar. Isso aí. Então, tudo vai conspirando a favor do crescimento dentro da arbitragem gaúcha. Aí, quando começa a acabar o século, lá por 99, 2000, eu comecei a apitar o gauchão. Bah. Comecei a apitar o gauchão. Sentiu alguma diferença, assim? Não, cara, porque eu comecei apitando várzea também. Apitava muito futebol amador aqui em Porto Alegre. Apitava em Porto Alegre, apitava em Viamão, apitava em Alvorada, apitava em Cachoeirinha, Gravataí. Então, essa pressão que se diz do gauchão, cara, quem apita a nossa várzea aqui na volta, e eu apito até hoje, é café pequeno, açucarado. Por quê? O gauchão tem polícia, o gauchão tem a imprensa, o gauchão tem a parte de organização da Federação Gaúcha de Futebol. Então, tudo é muito tranquilo. Se tu, guri, ou tu, guria, quer fazer o curso da federação e quer te dedicar à arbitragem, faz. É tudo muito tranquilo. Só que tu tem que ter o princípio básico da arbitragem, que é ter coragem. Sem coragem, tu não vai a lugar nenhum. Eu lembro de uma história tua que tu falou, que tu mostrou uma cicatriz num jogo de várzea. Isso. Quero que tu conte ela. Tá. Essa minha cicatriz aqui é uma apendicite que eu tive. Uma coisa simples. Coisa normal que acontece com todo mundo. Só que lá os caras querem todo mundo ser mais bandido que todo mundo. E aí o cara que me perguntou isso aí era um guri da tua idade, assim. E aí ele brincou, tu não tá com medo? Daí eu levantei a camiseta, que medo o quê, meu? Até cadê eu já puxei, aqui ó, minha cicatriz. O cara fez assim, ó, como assim? Deu, tem que cuidar o que tu fala. Cuida o que tu fala, que de repente tem gente mais bandida que tu aqui dentro. Mas foi desse jeito, então, com essa coragem que tu começou a ganhar destaque na Federação Gaúcha. Eu sempre fui um cara muito corajoso. Claro que errei muito e erro ainda, sigo errando, porque eu gosto de apitar. Lucas, numa partida de futebol, o árbitro chega a tomar mais de 100 decisões em 90 minutos. Ou com os acréscimos, hoje em 95, em 102, 105 minutos. Então são muitas coisas que tu tem que decidir. E nem tudo é um arremesso lateral, um tiro de meta, uma faltinha. Às vezes é um pênalti, às vezes é um cartão vermelho. Então tudo isso o cara tem que ter coragem. Qualquer decisão que tu vai tomar nessa vida, tu tem que ter coragem. E num campo de futebol, com 70 mil pessoas, com mais de 40 câmeras, com 300 empresas de comunicação envolvidas, a gente fala de rádio, de jornal, de internet, de revista, de influencer, TV. Então é muita gente envolvida. Então, quer apitar futebol com um mínimo de categoria, com um mínimo de presteza naquilo que tu tá fazendo, há de se ter coragem. E como é que foi pra ti esse começo de campeonato gaúcho, assim, as primeiras partidas? Eu presumo que seja jogos do interior ali. Tu sentiu, assim, o que tu foi pro próximo patamar quando tu começou a apitar jogos da dupla Grenal? Sim, foi. Eu me lembro que o meu primeiro jogo foi em Ijuí, São Luís e Veranópolis. E o capitão do Veranópolis era Odair Helman. Boa! Odair jogando bola, era um bom volante, um cara honesto jogando bola, não era nenhum craque, mas sabia jogar. Então, ali começou. E aí, do primeiro já foi pro segundo, daqui a pouco já foi pro terceiro, e aí tu vai subindo, e aí o seu Barreto, que era nosso diretor, já começava a brincar. Ele chamava todo mundo de nego. Nego, logo vai pintar um jogo da dupla, hein? Tu tá indo bem. Te prepara mais.
E dito e feito. Daqui a pouco, pumba, pintou o jogo da dupla. Qual? Meu primeiro jogo foi Grêmio e Pelotas. Na Boca do Lobo Não, ou no Olímpico? no Olímpico. No Olímpico. Aquele timão do Grêmio ali, do Zinho, do Marcelinho Paraíba, sabe? Um timaço do Grêmio. Polga também. Polga. Era um baita, do Marinho. Era um time assim que depois ganhou a Copa do Brasil. Naquele mesmo ano ali. Então tudo começou ali. E logo depois eu fiz um jogo no Beira-Rio. Que aí foi Inter e Ipiranga. Então as coisas vão caminhando como eu não imaginava. Tudo vai indo muito rápido, tudo vai seguindo numa sequência, tudo vai subindo. E aí tu começa a ver que as coisas vão dar certo. Porque tu tem respaldo da federação, tu tem respaldo de quem te dirige. Só que aí no outro ano a gente tem uma mudança. Sai o Peronde Limite Peronde. e assume Francisco Noveleto Neto. Tudo certo. Noveleto já era do meio do futebol, envolvido ali com o São José, o grande administrador do São José. E também tem uma mudança na arbitragem. Daí sai o Seu Barreto já estava há muito tempo, e o Noveleto quer uma mudança. Aí coloca o Luiz Fernando Moreira para assumir. Um cara que trabalhava lá no São José, com a confiança do Francisco Noveleto, e aí ele assume o futebol ali dentro da arbitragem e também como diretor executivo. Algo que não combina. Tu comandar a arbitragem e comandar os clubes. Então, imagina se fosse hoje em dia. Ficou um pouco de ruído, mas isso aí foi até pouco tempo atrás. Isso aí foi até alguns anos atrás. Aí. Então, eu, particularmente, nunca concordei com esse tipo de comando, porque aí de manhã tu recebe os árbitros e de tarde tu escuta a reclamação dos clubes. Então, não tem como. Eu sempre usei a metáfora de comparação, que é a mesma coisa tu ser o dono do prostíbulo e ter a chave da igreja. Não dá. Não combina. Não dá, não combina. Ou é uma coisa ou é outra. É isso aí. Mas a federação conseguiu durante muito tempo ter esse tipo de administração. A arbitragem gaúcha sempre teve destaque. Há muito tempo isso acontece, desde os tempos lá do trio ABC, que era Agomar, Barreto e Cavalheiro, lá anos 70, e depois continuou vindo com Carlos Martins, Renato Marcília, Carlos Simo, Leonardo Gaciba, e assim indo, e assim vindo, e continua tendo destaque também. Mas é um gostar muito, porque a arbitragem é como se fosse um sacerdócio, é tu gostar da coisa, sabendo que tu vai ser muito mais criticado do que elogiado. Porque é muito difícil acabar um jogo no final de semana, principalmente quando tu tá envolvido com dupla Grenal, e na segunda-feira todos os programas de rádio, antigamente tinham muitos jornais, agora tem poucos, mas é todo mundo ali com algumas linhas ou de repente uma coluna só com o teu nome. Então, tu tem que estar preparado para isso. O grande gol do árbitro é ninguém falar sobre ele na segunda-feira. Mas isso aí não existe. Esse gol a gente nunca faz. Eu sempre convivi muito bem com a crítica porque eu sou professor de educação física. Então, eu trabalhava no final de semana e segunda-feira eu já estava em alguma rua dando aula, em alguma academia, em alguma casa, em algum lugar, porque o futebol nos move. E eu lembro muito bem que eu dei aula em academias muito grandes de Porto Alegre e tu chegava lá, quando tu entrava já começava aquele zum, zum, zum. Aquele zumbido, ele tá aí, ele nos roubou, ele foi bem, ele foi mal. Alguém peitava ou tentava alguma coisa? Nunca. Ou era só aquele burburinho? Só assim, de vez em quando, assim, uma senhora brincar. E aquele pênalti que tu não deu. Ou, de repente, um professor, meu colega, ou algum aluno brincava. E aquele cartão, Fabrício, não foi exagerado. Mas tudo numa boa, Eu convivi 20 anos apitando esses jogos oficiais que eu fiz, sempre com respeito,
O máximo que teve, assim, foi tá subindo uma escada, tá descendo e alguém gritar assim, e aí, por que tu não deu? Por que tu não marcou? Vai ficar um tempo agora na geladeira, vai ficar no gancho, mas tudo certo, é o teu trabalho, é o teu dia a dia. E uma coisa, Lucas, que fica muito mais marcado na carreira do árbitro é que tu é muito mais árbitro do que professor, do que bancário, do que médico. Tu é mais árbitro, porque o árbitro, tu é uma figura pública. Todo mundo que gosta de futebol há muito tempo sabe que aquele árbitro ou aquela árbitra, eles têm nome. Eles moram em algum lugar. Ele tem uma filha, que é o meu caso. Ele é casado com alguém. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, tu tá ali, tu vai ser muito interrogado e, às vezes, vai mais apanhar do que receber carinho. E isso tem algum tipo de influência em campo? Por exemplo, um jogo que tu sabe que vai acabar tendo uma repercussão maior, uma cobertura maior da mídia, tu acaba apitando, não digo tu, mas de maneira geral os árbitros acabam apitando de forma diferente do que um jogo que não tenha talvez tanta repercussão? É que uma coisa que as pessoas precisam saber, e tem que guardar isso sempre, somos humanos. E as meninas humanas. Todo mundo que tratar bem, a gente gosta. E quando a gente não é tratado bem, a gente aceita, mas às vezes aquilo fica no teu subconsciente. Porque tem aquela frase, quem apanha nunca esquece. Nunca esquece. E eu apanhei muito de diretores, tanto de um lado como do outro, falando aqui dos clubes da capital. E tinha gente que batia muito pesado. Muito pesado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui um cara que eu apanhei muito do Vitório Pífero. Bah. Mas Deus é tão bom que a justiça divina veio logo depois. E tudo aconteceu nas mãos de Vitório Pífero. E eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas ele, como diretor, ele bateu muito. E tu sentiu que foi, de certa forma, injusto? A gente tá falando de que ano? A gente tá falando da gestão, acho que 2007 e 2010. Não, eu tô falando... Isso ou dele como vice de futebol Eu tô falando dele de vice. Que o Inter ganhava tudo. O Internacional era o time a ser batido no mundo. E o melhor time do mundo não conseguiu bater o Internacional. E eu me dou bem até hoje com todo mundo daquela época lá. Professor Carraveta, Abel Braga, Paixão, os jogadores, me dou aí com vários, me dou bem, sou respeitado, me tratam com carinho, me convidam para participar de jogos que eles fazem e eu apito. Então, era uma coisa assim muito pessoal, E de vez em quando repercutia lá na Federação Gaúcha de Futebol. De um noveleto chamar a gente e perguntar, tá vendo alguma coisa? Tu não sabia o que estava vendo. E aí o Inter ganhava. Eu poderia ter apitado o Grenal lá antigamente, lá nessa época. Mas sempre tinha o veto dessa pessoa. E ele dizia... Ele falava o teu nome publicamente. Ele dizia pro presidente da federação, pro presidente da comissão de arbitragem... Olha, eu não quero o Fabrício Neves correr apitando jogos do Inter. Eu fiquei sabendo várias vezes disso. Eu fazia o campeonato inteiro. E fazia muito jogo do Inter fora do Beira-Rio. Por quê? Porque eu era um cara muito justo. Um cara muito correto, com a regra, com a disciplina. E chegava no pedaço maior do bolo, que era o Grenal final, eu não fazia. Mas tudo bem, eu sabia que a minha hora ia chegar. E aí, Lucas, eu já estou apitando o brasileiro há muito tempo mesmo. Inclusive aqui também a gente tem, eu reservei aqui umas fotos para a gente colocar aí do meu primeiro jogo grande dentro do cenário nacional, que foi a estreia do Parreira no Internacional em 2001.
Ah, tu estava mostrando ali. Isso aí, antes. pode mostrar aí essa foto. Eu vou mostrar nessa aqui. Jovem, bem jovem. Fabrício, 25 anos. Tá pegando bem ali. Isso. A Michelle vai ajeitar aqui com a gente. Agora sim. E Ali, vocês podem ver também o goleiro do Inter Irã. E o goleiro do Edinho. Inter por muito tempo. E o Edinho, que depois jogou no Inter. O até. Edinho que jogou no Inter. Isso aí. Que jogou no Grêmio O também. lateral. Ah. Não, esse é o lateral. Ah, é o Edinho lateral. Esse é o lateral. E essa foto aqui, nesse mesmo ano, eu fiz um amistoso internacional. Não, perdão. Bem depois. Eu fiz um amistoso internacional, que foi Internacional e Sporting Cristal. Ah, Sporting Cristal do Peru. Isso mesmo. Ó. Na época que se tinha mais jogos internacionais, amistosos e tudo mais. Quando veio essa escala aí, na época que se tinha assim? Simon e Gaciba apitando, não, isso não é pra mim. Não, meu filho, vai lá que tu tá bem, tu tá num bom momento e vamos sim te dar essa oportunidade porque tá tudo certo, tá indo bem, então foi tudo bem nesse jogo aí. Final do jogo lá teve uns pegas de um lado e do outro, eu botei um para cada lado na rua e aí acabou tudo certo. Mas foi legal porque foi um jogo diferente, um jogo internacional que hablei um pouco do meu portunhol, me diverti muito. Porque chegou a apitar algum jogo Comebol? Não. Eu fui árbitro só CBF. Eu não fui FIFA. E tu falou ali sobre o Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa virada de chave? Porque uma coisa, a gente tá escalonando, uma coisa é apitar juvenil, outra coisa é apitar gauchão. Aí, de repente, um Campeonato Brasileiro que só os melhores árbitros do estado apitam. Como é que foi pra ti isso aí? Olha, foi uma experiência muito rica, porque eu conheci praticamente o Brasil de ponta a ponta. Eu só nunca apitei em Manaus e em Belém. As outras capitais eu conheço todas. Todas. E mesmo assim fiz jogos do Paysandu e do Remo quando eles vinham jogar aqui para baixo, ou São Paulo. Então foi muito interessante conhecer outras culturas, comer bem. Esse Brasil tu come muito bem, uma culinária maravilhosa. E muitas vezes também, eu vou até te mostrar aqui que eu também reservei, às vezes o passeio é melhor que o jogo de se fazer. Tem Imagina que no teu caso seja. Tem lugares assim, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu fui apitar em Campo Grande. Aí eu fui numa cascata que quando chegou a hora do jogo, a gente não queria ir pro jogo. Que era um jogo de Série D, sabe? Um jogo de Série D, um jogo sem graça. E aí, tá por aí a foda. Daqui a pouco a gente acha. É um jogo do misto de Cuiabá, sabe? Uma torcida apaixonada. E era um jogo importante, eram os jogos de mata-mata. Deu tudo certo no jogo, o jogo foi para os pênaltis. Mas é aquela coisa, porque o Brasil é tão lindo e são lugares que eu jamais ia escolher viajar para Cuiabá a passeio. Sim. Mas fui para lá, um lugar maravilhoso, essas cascatas lindíssimas. O quarto árbitro aí, o Marcelo, um cara muito legal, nos levou para passear. Eu viajava muito com os assistentes de outros estados. Porque uma vez a gente teve uma reunião e o Sérgio Corrêa, que era o nosso diretor, me chamou lá depois da reunião. Fabrício, os teus colegas gostam muito de apitar com os gaúchos. Tu faz questão eu não faço questão nenhuma. Faço questão de apitar. Eu quero apitar. Se tu me mandar com gente da Bahia, do Paraná, de São Paulo, de Rondônia, eu vou. Eu quero apitar. Eu não quero privar as minhas oportunidades por causa dos bandeiras gaúchos. Porque eles saem direto, eles vão com o Simon, eles vão com o Gaciba, o Voaden também estava apitando bastante já na época. Então eu quero apitar, Sérgio. Se tu me der qualquer oportunidade, eu vou. E aí eu comecei a sair mais. Comecei a ser mais lembrado nas escalas. A gente tinha o tal defenestrado sorteio. Isso a gente tá falando brasileiro? Brasileiro. Tinha o sorteio. Aqui também tinha. Mas no brasileiro tinha o sorteio que a tua bolinha não caía, tu ficava esperando. E era tão engraçado que uns iam tanto, uns eram tão sorteados e às vezes tu não era nunca sorteado. Mas era o sistema, era uma lei federal.
Essa lei foi implementada no primeiro governo do Lula, e aí ficou até pouco tempo atrás, agora que mudou, agora a escala é escala. O Lucas vai apitar o jogo do Atlético Paranaense, o Fabrício vai apitar o jogo do Botafogo, e assim funciona, porque... E nesse sorteio tinha algumas restrições, porque a gente vê muito hoje em dia dirigente dizendo árbitro X prejudicou meu time num jogo, prejudicou meu time no outro jogo, existe. Eu não quero mais que ele apita. Sempre existiu. Existe porque a gente vê aí que há muito tempo alguns árbitros não apitam jogos do Grêmio e do Internacional. Por quê? É uma preservação, eu acho isso muito errado, porque tu não pode privar um profissional de estar exercendo a sua profissão porque não gosta do cara. Eu acho uma coisa muito pesada. Quem sabe agora, com a tal profissionalização, vai mudar um pouco isso. Porque os árbitros serão melhor remunerados, a cobrança vai continuar sendo muito grande, porque agora eles vão receber, além de um salário, mais o valor do jogo. Mas, comparando com o salário dos jogadores, é uma miséria. Eles estão trabalhando mais ou menos o número de 70 mil, 60 mil por mês, para os melhores remunerados. É muito bom perto do que eles ganham, porque eles ganhavam só a taxa do jogo. Que daria quanto, mais ou menos, mensal? A taxa do jogo, hoje em dia, do FIFA é 7 mil. E do árbitro básico é 5.200, 5.300, que é o só CBF. Então é um aumento significativo. Porque tu imagina que o árbitro FIFA, talvez ele não vá apitar 8 jogos mês. Não, Eles apitam, assim, regularmente de 5 a 6. Às vezes, sobe um pouco, dependendo, assim, da fase dos campeonatos, quando começa assim a ficar tudo muito afunilado, tanto na parte de cima como na parte de baixo na tabela, eles procuram usar os melhores. Mas é de mais ou menos de 5 a 6 jogos por mês. E tu comentou sobre veto, tu teve, claro, dá para se considerar um pedido de veto pelo Vitório Pífero. Teve algum outro pedido de veto, CBF, de Campeonato Brasileiro? Algum clube não quis que tu apitasse ou tu não teve nenhum problema? Eu tive alguns problemas, sim, apitando com alguns times, mas... Nenhum a esse ponto. Eu sempre brinco, né? Eu sou um árbitro, peão, luva e macacão. Eu servia para tudo que era tipo de jogo, pau para toda obra. Tanto que quando eu te disse ali, eu não fui FIFA, mas eu apitei muitos jogos que árbitros da FIFA não apitaram. E isso aí, Lucas, foi algo que eu senti muito quando chegou a hora de apitar o Grenal. O meu Grenal foi só lá em 2012. Mas eu já tinha feito jogos gigantes pelo país. Eu já tinha feito Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Eu já tinha feito jogo do São Paulo. São Paulo e Flamengo que tu mostrou foi ali. Foi o maior jogo que eu fiz. Não sei se tem como mostrar aí depois. Vou botar na edição agora a foto. Isso. Vocês estão vendo Ronaldinho Gaúcho de um lado e Rogério Ceni do outro. Isso aí. Cara... Eu fiz esse jogo aí, foi o maior público do Brasileiro de 2012. E quem fez foi o Luva e Macacão. Eu que fiz o jogo. E eu me lembro que era um jogo assim que todo mundo estava esperando na rodada, porque era a volta do Luiz Fabiano para o São Paulo. Então, o Fabuloso estava voltando, era um jogo cercado de muita expectativa, e todo mundo dizendo, quem vai fazer esse jogo aí deve ser um FIFA. Quem estava em alta naquela época era o Weber Roberto Lopes. Weber Roberto. Esse é o jogo do Weber. O Weber vai apitar esse jogo. Aí daqui a pouco lá, a gente acompanhava de vez em quando eu podia, a audiência pública do sorteio. Aí falaram lá, primeiro jogo, Série A, data tal, ano tal. Estão participando da audiência pública tais representantes. Daí aparecia lá o cara da Ponte Preta, o cara do Bahia, o cara do Flamengo, o cara do Botafogo. Bolinha tal, letra A,
árbitro sorteado. Cara, quando veio meu nome, eu quase caí para trás na cadeira. Aí me acalmei, tô preparado e vou dar conta do recado. E aí, o cara que estava comigo nesse jogo, ele é árbitro até hoje, vai para outra Copa do Mundo, que é o Bruno Bosquilha. Ah, o Bruno Bosquilha. Que é um baita assistente. E eu tava com um cara também que é gaúcho, que é o Júlio César Santos. O Julinho era um árbitro assistente que fazia todos os jogos do Brasil. Cara preparadíssimo, fisicamente, professor de educação física como eu. E era um cara assim que te dava toda a calma do mundo para fazer um jogo ou a pior fumaça no interior ou um jogo grande como esse. Então deu tudo certo, foi uma baita partida. Eu brinco até hoje. Se o avião caísse naquela noite pós-jogo, eu ia morrer feliz. Porque deu tudo certo. Então, eu sou um cara que, para mim, vida ou morte é um ciclo que a gente tem. Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo essa vida. Mas se um dia a morte chegar, tu tem que estar preparado para ela. E esse domingo foi um dia que eu estava, assim, no auge do meu momento na arbitragem, fisicamente, mentalmente, deu tudo certo. Expulsei o Lucas. O Lucas Moura. O Lucas era o xodó da torcida do São Paulo. O Lucas, naquela época, ele foi o que o Anderson foi pro Grêmio e o Pato foi pro Inter. Era o Lucas. Teve um jogador do Flamengo também que tu expulsou, né? Foi, o Williams. E depois jogou no Inter. Depois jogou aqui. E depois expulsei aqui também outras vezes. Eu vi esse lance porque ele deu 2 cacetadas. Ele tomou uma cacetada, deu uma cacetada, Isso tomou aí. amarela, depois deu outra e acabou. E ele já me conhecia. Mas, sabe, foi tudo, olha, um jogo que eu guardo com muito carinho. Eu até tenho as camisas guardadas até hoje lá em casa. Uma do São Paulo e uma do Flamengo, num lugar muito especial, porque foi o jogo da minha vida. Esse jogo foi muito maior que os 3 clássicos Grenal que eu optei. E, cara, a gente tá falando de Ronaldinho Gaúcho e de Rogério Ceni. Sim. O Ronaldinho Gaúcho dispensa comentários, melhor do mundo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse jogo. E uma dúvida: o árbitro, quando ele acompanha o jogo, ele consegue também apreciar o jogo? Quando tem um golaço, quando tem Ronaldinho Gaúcho em campo. Sem dúvida. Eu, quantas vezes, apitando um jogo, o cara acertava assim aquele chute perfeito e tu tá passando pelo cara, tu brinca assim, que golaço. Ou daqui a pouco um zagueiro dá uma pataquada daquela assim, o que tu tentou fazer, cara? Sabe? E eu sempre tive uma relação muito boa com a maioria dos jogadores que eu apitei e sigo aí participando de eventos, porque assim, Lucas, eu me sinto um privilegiado, agradeço muito ao meu suor, ao meu esforço, a Deus as oportunidades que eu apitei o auge do futebol brasileiro. O auge, Edmundo, Ronaldinho Gaúcho, os grandes goleiros do Brasil que tu não vê mais hoje em dia, uma grande... Dida, né? O Dida, o Marcos, fiz jogo do Marcos, ele na Série B no Palmeiras e ele muito palmeirense, vibrando com tudo, e eu brinco assim que uma das grandes tristezas que eu tive como árbitro, eu fui uma vez apitar um jogo em Joinville, uma Copa do Brasil, era Duque de Caxias e Fluminense. Aí eu tô lá, vejo o jogo, vejo todo mundo lá na relação e o Romário tá no banco. Bah. O Romário no banco, um frio em Joinville, um frio, o Romário Aí tá... tu chega pro treinador, bota o Romário, cara. Era o Paulo Autuori. Aí no intervalo do jogo eu passo assim, vou ter que brincar com o Romário. Romário, e aí, tu vem pro jogo? Tá louco? E esse frio, como é que eu vou jogar? E ele não entrou. E uma outra vez também fiz um jogo do Corinthians, quando o Fenômeno tinha voltado pro Brasil, Ronaldo. E a mesma coisa, fiz um jogo acho que foi no Paraná, e ele no Corinthians, ele não entrou no jogo.
As minhas duas tristezas foi, os caras estão na relação, mas não entraram no jogo por alguma circunstância. Mas são coisas que a gente passa dentro da arbitragem, mas os outros vários... Apitei jogo do Seedorf. Bah, quando ele tava no Botafogo. Craque de bola, craque, fino como pessoa. A corrida do cara, tu vê que ele é diferenciado. A forma como ele enxerga o jogo. Alex Cabeção do Curitiba. Acho que o Conca tu também chegou a... Fiz. Mas, cara, o Conca... Eu achava ele um bom jogador, nada demais. Nada de exuberante, assim. Mas, bom, perto do Seedorf, então nem dá pra comparar. A gente tá falando de grandes jogadores. Tem um outro grande jogador que eu quero te perguntar, então, já que tu deu gancho. André D'Alessandro. Excelente. Mas um chato. Um chato. Se tu não levasse o D'Alessandro na rédea bem curtinha, ele queria tomar conta do jogo. E ele não estava errado. Porque a gente estava passando por um processo no Brasil de renovação da arbitragem e vários sucumbiram à reclamação dele. E teve um jogo que acabou tendo bastante polêmica tua com o D'Alessandro, que foi um jogo entre Inter e Veranópolis. Lá no Antônio Davi Faria. Grande Antônio Davi. Baita estádio. É. E o D'Alessandro, ele acabou se desentendendo ali, ele sofreu uma falta dos jogadores ali do Veranópolis, e para evitar a confusão, tu tira o D'Alessandro do meio do bolinho, Isso. E aí ele começa a reclamar contigo. Isso. Queria que tu contasse um pouco mais sobre essa história e também a repercussão, porque eu acho que foi um dos casos, talvez, que mais repercutiu de polêmica na tua carreira. Foi a grande polêmica. Eu fiz esse jogo lá, era um jogo quentíssimo. A semana inteira falando do jogo. E era o que? Era fase de grupos? Era Não, mata-mata? já era, eu acho que a volta que seria o jogo decisivo. De isso. E aí, eu fiz esse jogo lá, só que o fotógrafo, ele pegou uma imagem que parece que eu tô... esganando ele, eu tô pressionando a garganta, e eu sou muito maior que ele. O D'Alessandro deve ter 1,70 m no máximo. E na época ele não era esse jogador forte que acabou a carreira, ele era muito franzino, porque foi logo que ele veio pro Inter, isso, não sei se tu lembra. E aí pegou a imagem, eu tô assim, contendo ele, é uma contenção, só que aí eu consegui acalmar ele e o rapaz do Veranópolis, jogaram até o final, não teve expulsão nesse lance, só que aí na entrevista coletiva, Luiz Soto de Moura, que era o vice do Inter, veio dizendo as maiores barbaridades ao meu respeito, que eu tentei machucar o craque do Internacional, que isso não ia ficar assim, que eu estava correndo o risco de responder criminalmente. Foi assim uma coisa absurda, mas o bom foi que a federação abraçou a minha causa. E aí quiseram fazer a retratação dele comigo lá e eu não fui. Eu tinha que dar aula, tinha coisa mais importante para fazer e ficou aquilo ali, o dito pelo não dito. E o D'Alessandro topou? Não, do diretor. Do diretor. Não, o D'Alessandro nem estava dando bola. O D'Alessandro sabia que aquilo ali era tudo no jogo. Cortina de fumaça do jogo e passou. Tanto que depois eu fiz outras N vezes jogos do Inter com o D'Alessandro jogando e sendo capitão. Mas são coisas que o futebol permite. O futebol gosta desse tipo de coisa porque a imprensa dá espaço para isso. E eu já estive no meio da imprensa, tu ainda participa, eu fico muitas vezes embasbacado como que dão esse tipo de espaço para umas notícias tão bobas que a gente tem tanto de um lado como do outro. E essa vez pegou, virou meme, botavam assim eu dançando com ele, eu brigando com ele, D'Alessandro meu filho, sabe? Então passou, hoje em dia eu tenho maior respeito por tudo que eu passei dentro de campo do D'Alessandro, eu brinco com ele, ele nunca me convidou para participar da festa de craque, lance de craque, mas tudo bem,
É uma baita festa que ele organiza com outros árbitros, então... Que ele, inclusive, já apitou, né? É, isso aí. O meu jogo ele nunca apitou. Mas tudo bem, quero que ele continue sendo esse bom profissional do futebol e logo, logo deve estar empregado aí por algum clube do Brasil. Depois tu apitou mais jogos do D'Alessandro, mas sobre esse assunto nunca falaram. Nunca. Tentaram uma vez fazer uma reportagem e deu, Não quer. não tem essa reportagem. E, cara, a gente tá falando bastante da tua carreira, a gente tá falando de indas e vindas. Eu queria aproveitar, então, a gente falar logo sobre essa camiseta aqui. Boa. Porque ela é uma camiseta muito especial pra ti. Eu vou até pegar aqui ela pra colocar ela perto de ti aqui. Isso. E também também tem os cartões os aqui. cartões. Isso. Eu quero que tu explique simplesmente por que essa camisa é tão especial pra ti. Olha, eu tenho algumas coisas guardadas no meu baú lá da arbitragem, mas essa camiseta aqui foi a camiseta do primeiro Grenal da Arena, que eu também jamais pensei que eu ia apitar esse jogo. Quando é que tu descobriu que tu ia apitar? Eu descobri por intermédio da federação. Me ligaram e o teu nome está sorteado e te prepara porque vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo diferente, não vai ser um Grenal qualquer. E aí, essa camiseta que eu usei aquela vez, no 3 de agosto de 2013, e eu nunca mais usei. Aí, comentei com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, com a minha filha, que essa camiseta que eu vou guardar. Vou deixar lá num cantinho, tanto que ela tá ótima malha, bom material da Pênalti. Eu Alô, nunca Pênalti, se quiser patrocinar o Fabrício, se quiser patrocinar o Aqui o Arquivo. Nunca mais usei. E na época eu tinha uma boa relação com o Clóvis, que era o representante da Pênalti aqui no Rio Grande do Sul. Daí ele me deu uma outra camiseta amarela para eu usar durante o campeonato. Então essa aqui eu guardei com muito carinho. E aqui também, Lucas, estão os cartões do jogo. Foi um Grenal cercado de muita polêmica. Teve pênalti pro Grêmio, né? Teve expulsão, também teve 3 expulsões durante o jogo, e depois mais uma lá nos vestiários. E aí tem aqui as mensagens dos meus colegas. Esse jogo a gente contava ainda com os árbitros adicionais. Que eram os árbitros que ficavam atrás do gol. E aí, um foi o Daronco e o outro o Jean-Pierre. Caras que estão na ativa até hoje. Então foi um jogo muito bacana, um jogo muito especial, mas não maior que o São Paulo e Flamengo. Não maior. Então, posso mostrar aqui na câmera? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem algumas assinaturas. Tá pegando aqui. A Michele Martins da Artemis Produtora aqui, auxiliando. Aí. A gente tem algumas assinaturas, isso aqui são de jogadores e assistentes? Não, só dos árbitros. Só dos árbitros. A minha relação é somente com os árbitros. E eu tô vendo aqui que é um cartão da Federação Mineira aqui. Ele é feito em Minas. Eu sempre usei os cartões dos meus amigos. A gente sempre tem essa coisa de trocar os cartões. Eu só não te trouxe aqui os meus cartões porque eu não tenho mais. Eu quero fazer mais. E aí, quando eu puder, eu te trago. Aí, esse aqui que eu usei era do Renatão. Renato Cardoso da Conceição. Ele continua não como árbitro. Ele continua agora como inspetor da CBF em jogos de Minas. Michele, traz essa câmera aqui, a câmera 2, pra perto da gente. Porque isso aqui que eu tô vendo agora, ele me tira uma curiosidade. Que a gente vê nas transmissões, o árbitro dá um amarelo pra um, dá um amarelo pra outro, e ele anota uma coisa. E eu nunca descobri o que caramba que o pessoal anota. E aqui a gente tem, ó, as anotações. Ó, vermelho, 8,27, que eu presumo que seja uma troca, ou é o amarelado. Foram os cartões. Foram os cartões. Isso. 6,29 são... Acho que não poderia ser os gols, né? Porque foi 1-1, mas o 6 é o Fabrício. Os gols foi um do Barcos e um do Damião. É verdade, foi do Damião. Isso. Foi do Damião. Aí a gente anota tudo que a gente pode aí. Mas geralmente assim, ó, o número 2 tomou o cartão, anota. Número 11 tomou o cartão, anota. E tem gente até que anota os tempos. Eu não anoto os tempos. Eu deixo pro mesário lá, o pessoal da organização, anotar isso. Esse aqui é o cartão vermelho, só que ele tá
Tá sem nenhuma anotação. Eu devo ter anotado tudo no amarelo ali. Mesmo que tu expulse o jogador, tu anota no cartão amarelo. Anotava no amarelo. Hoje que é mais fácil, né? Esse aqui tu puxa de trás do bolso. Hoje em dia, eu acho que eu boto no vermelho. Tá. E uma dúvida. Como é que o árbitro faz pra se lembrar tudo pra assinar a súmula? A gente tem essa memória. E também o pessoal das linhas, os assistentes, também anotam os cartões juntamente. E hoje em dia tem o rádio do VAR. Então tudo é muito mais fácil. Tu até pode estar anotando o cartão e tá dizendo cartão número 7 do time branco. Aí os caras lá também já anotam. Então tudo fica mais fácil. E Renato já te deu algum problema? Nunca. Já fiz jogos dele em outros times também. Nunca me deu problema. Treinador que era um cara que gostava de esbravejar na beira do campo aqui no nosso estado foi o Dunga. O Dunga tem uma que eu acho sensacional, que é um Caxias e Inter, no Estádio Centenário. Que perseguem ele. Isso, que daí ele pega o microfone, eu vou botar na edição, ele pega o microfone e bota aqui, fizeram uma reunião na Associação dos Árbitros pra me ferrar. Isso aí. Ele tinha muito isso. E o Dunga é uma pena porque o Dunga, ele tem ideia do tamanho que ele é. Ele é um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. É um dos caras mais respeitados no mundo. Eu até vou dizer aqui de coração pro Dunga o que eu penso que a maioria das pessoas pensa. Dunga, tu pode treinar o time que tu quiser, a seleção que tu quiser. Tu tem muito conhecimento, tem muita gestão. Então vai de peito aberto que o teu trabalho pode render e muito ainda pro futebol. Eu quero voltar um pouco atrás agora no tempo, porque tu começou a apitar Série A do Campeonato Brasileiro ali por volta de 2003, 2004, né? 2001. Isso. E aí, apitando 2002, 2003, 2004, chega 2005. E eu acho que tu já sabe mais ou menos onde eu tô querendo chegar. Sim. E eu quero saber o quanto aquele escândalo de arbitragem envolvendo Edilson Pereira de Carvalho, envolvendo Paulo José Danelon, o quanto ele atrapalhou a arbitragem honesta. Todos nós. Foi muito pesado. Até porque o Edilson era um grande árbitro. Ele foi dos maiores que a gente teve entre 2000 e 2005. O Edilson, Lucas, foi o único cara que conseguiu fazer um jogo ida e volta de Libertadores, Corinthians e Palmeiras. Consenso entre o branco e o verde. Entre o verde e o branco. Todo mundo queria ele. E ele foi e tirou de letra os dois jogos. E aí, com o tempo, tu vê que ele está se envolvendo assim, numas migalhas. Foi um dinheiro ridículo que ele ganhou. Se fosse 1.000 ou se fosse 1 milhão, ia ser desonesto. Mas ele começou a se envolver com apostinha, com dinheirinho. Não é o que são essas bets hoje em dia. Era pouquinha coisa. E eu nunca vou me esquecer, uma vez fui fazer um jogo em Campinas, bem nessa época. Antes ou depois de estourar? Foi perto disso aí. Um cara chegou, nunca tinha visto na minha vida, e ele se apresentou. Tudo bem, eu sou um empresário aqui de Campinas e eu queria te dizer uma coisa. Tu é um cara muito difícil dentro do futebol. Eu, como assim sou difícil? É porque, não sei se tu sabe que tá rolando muita aposta já em futebol. Eu disse assim, meu amigo, eu quero que tu saia agora daqui, ou tu vai te entender comigo, ou com o policiamento que tá ali, ó. E o cara virou e foi embora. Então, Lucas, o meu nome já devia estar em algum jogo, mesmo eu não sabendo. E isso foi para muita gente, muita gente. Eu lembro que teve uma ex-árbitra agora, não lembro quem foi, ou era uma ex-assistente que ela até participou do documentário da Máfia do Apito. Se eu me lembrar, eu vou colocar aqui em cima na edição o nome dela, que ela cita que ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo e o nome dela estava junto na lista da Máfia do Apito. Era assim, ó. Foi alguém que bandeirou num jogo do Edilson. Pode ser.
E aí, depois que aconteceu isso, cada vez que tu chegava dentro de campo, tu não era o Fabrício, tu era o Edilson. Aí vinha o Edilson. Que era o coro que a... E aí é muito triste agora tu ver a situação que esse cara tá. Ele tá numa miséria humana e financeira lá em Jundiaí, se eu não me engano, onde ele mora. E era um cara bom árbitro, boa pessoa. E torrou o nosso filme, a nossa imagem, a categoria dos árbitros, botou assim para debaixo da terra. Até a gente recuperar tudo isso e reconquistar o mínimo de respeito, de equilíbrio, olha, foi um bom período. Que bom que depois a gente teve aí algumas conquistas que ajudaram dentro da classe, patrocínio na camiseta, a Associação Nacional de Árbitros, querendo ou não, de alguma forma, ajudar mais a arbitragem do Brasil, mas foi um período muito turbulento. E tu chegou a pensar assim, cara, o que vai ser da arbitragem? O que vai ser da arbitragem brasileira? Eu dentro da minha rotina de arbitragem, eu não me abalei porque nunca passou perto, assim, alguma coisa em relação a suborno, a pagar, a ajudar tal time, porque foi uma coisa bem pontual aquilo ali. Tiveram esses 2 nomes, investigaram mais alguns, mas nada se concretizou. E aí o Edilson pagou, e pra ti foi... felizmente, porque ele merecia pagar, mas a gente sabe que ele tá numa pior há muito tempo, tá tentando aí de alguma forma se reerguer. Esse documentário foi pago, ele recebeu uma bela grana, mas a gente não sabe o quanto tá valendo aquilo ali, porque depois que foi assistido foi ali um momento que teve bastante audiência, e agora acho que ninguém mais assiste aquilo ali. E pra ti, tu acha que foi certa a decisão do STJD? Porque... Não foi certa? Não. Aquela de anular de refazer os jogos, não, por favor. E vocês não se diziam... os árbitros não chegavam assim, cara, mas como assim vocês querem que a gente apite novamente? Não, é bem o que tu falou, a gente ficava pensando assim, ó, por que eu tô envolvido com isso aí? Por que eu tenho que refazer tal jogo? Por que eu tenho que aplicar cartão? Por que eu tenho que fazer relatório pós-jogo? Foi uma coisa assim, ó, muito difícil, uma coisa que pesou muito para quem era árbitro no período. Eu não fiz nenhum daqueles jogos, nenhum. Até porque eles procuraram evitar árbitros gaúchos, porque o Internacional estava envolvido. E paulistas também. Então... foi bem difícil mesmo, e infelizmente tudo culminou depois naquele jogo lá entre Corinthians e Internacional, onde tivemos aquele erro do grande árbitro que foi Márcio Rezende de Freitas. O Márcio Rezende foi um dos maiores árbitros do Brasil. Aquilo ali foi um erro, que depois ele já chorou na frente da TV, já pediu desculpa para torcida do Internacional pelo erro que ele teve, mas aquilo ali foi, ao meu ver, foi um pontinho em todo o texto que foi aquele rolo de 2005. Vamos falar de coisa boa então agora. Vamos falar desse novo momento que vive a arbitragem, profissionalização. Porque eu queria antes que tu comentasse sobre como é que era dividir um emprego de dia a dia. No teu caso era relacionado à academia, relacionado à educação física, mas que eu acredito que outros árbitros deveriam ter outros empregos. Como é que era dividir essa responsabilidade de um emprego de segunda a sexta e no final de semana apitar? E financeiramente... E na semana também, viu? Apita na semana também. Cara, tu conseguia, por exemplo, chega pro chefe, assim, pro patrão, quarta-feira me libera mais cedo. É difícil, era bem difícil. Porque eu que trabalho há muito tempo com alunos, eu trabalho com atividade personalizada,
Era bem complicado, porque, para quem não sabe, a gente mora no fim do Brasil. Um voo para cá é muito difícil. E sem contar que ele vem em conexões, ele vem pingando. Voo fretado nem... Não, nem pensar, isso aí é coisa de clube milionário, clube de alto nível. E a gente, por exemplo, tu vai fazer um jogo quarta-feira em São Paulo, tu tem que sair daqui terça-feira, às vezes de tarde, porque quem marca o voo é a CBF, eles que marcam o voo para ti. Na minha época até tinha assim contato com algumas agências que eles faziam essa mão para ti. Eles, não, a gente pode ver aqui um voo, um horário mais acessível, mas agora é tudo por PTA que eles chamam. PTA seria? É tipo não me lembro da sigla agora, mas é transporte aéreo, alguma coisa assim. E aí eles marcam a passagem para ti, mas às vezes tu vai apitar um jogo agora tem o Remo. Tu imagina o Remo que é Belém do Pará. Tu vai fazer um jogo do Remo quarta-feira, tu deve ter que sair daqui mais ou menos terça-feira, meio-dia. E para voltar na quinta-feira de noite. Então tu já perdeu 3 dias. 3 dias de trabalho. Como é que tu fala para um patrão que tu vai trabalhar só segunda e sexta? É muito complicado. Por isso que acho que chega em boa hora a tal profissionalização. Porque é muito tempo que tu dedica à tua atividade e sabendo que tu pode gerir o teu próprio tempo, porque tu tem que treinar também. Tu tem que treinar, tu tem que estudar, tu tem que analisar vídeos. Hoje em dia a dedicação é muito maior. A nossa época, a gente brinca que era a época do facão. Tu ia pro jogo, apitava e tu tinha um parâmetro, se tu era escalado de novo. Se não era, alguma coisa aconteceu. Daí tu buscava lá alguém que gravava um vídeo para ti, tu colocava lá no teu videocassete para ver, e depois no DVD, mas era muito complicado. Tu tinha que apitar pela tua percepção e principalmente como tu estava te saindo. E muitas vezes o treinamento era o jogo. E financeiramente para ti, em questão de porcentagem, era 50% da tua renda vindo da arbitragem, 50% do emprego normal? Era mais da arbitragem e menos do emprego normal? Eu falo como professor não ganha bem. Professor trabalha para poder tomar café, almoçar e jantar e pagar o colégio da filha. E a arbitragem sempre pagou muito bem. A arbitragem paga bem. Claro que eu vou dar um dado para vocês. Se tu for pegar o macro do futebol, 3% ganham acima de 5 salários. 3%. Esses milionários da Série A, que qualquer gurizinho, qualquer molequinho tá ganhando aí, fez um jogo bom, já renova, vai para 100 mil, para 200 mil, não é a realidade do nosso gauchão. Não é a realidade da Série B. Não é a realidade da Série C, da Série D. Então, vai ser bom ser profissional da arbitragem? Claro que vai. Tu vai ganhar agora um salário e mais o valor de cada jogo que tu tiver escalado. Mas se tu pegar perto de um Gabigol, de um Arrascaeta, de um Borré, no Grêmio até agora... Até de um Rony da vida. Pega aqui no Grêmio agora o jogador mais caro do Grêmio aí, que eu nem sei quem é atualmente. Acho que o Arthur é um dos mais caros. Pode ser, que acho que ganha acima de 1 milhão, mas a arbitragem falta muito para chegar nisso. Eu acho que os árbitros da FIFA mereceriam ganhar mais, bem mais. Eu acho que assim, algo perto de 100 mil reais. Acho que ia ficar bom. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? É muito. Agora tu pega o domingo que passou, esse jogo aí que o Rafael Klein fez lá em Brasília da Supercopa do Brasil. Cara, o que tinha de dinheiro envolvido naquilo ali, a premiação 12 milhões, que é pouco ainda perto de Copa do Brasil e de Brasileiro, mas o bicho de cada jogador do Corinthians, o bicho de cada jogador do Flamengo, ele ganhou uma taxa boa? Deve ter ganho, mas não tá valendo ainda, viu? Começa em março o ser profissional da arbitragem, então
vai levar um tempo, vai demorar um pouco. E vai melhorar a qualidade da arbitragem? Eu espero que sim, porque agora é dedicação exclusiva. Tu tem que te dedicar exclusivamente àquilo ali, em ser árbitro, ou ser árbitro assistente, ou árbitro de VAR. Então tu tem que te dedicar muito. Porque a gente sabe que o ano que passou, o 25, foi o ano tenebroso da arbitragem. A gente teve muitos problemas, tanto no campo como no VAR, e muita coisa ficou assim, não resolvida ou mal resolvida. A gente teve vários jogos aí com muitos problemas, envolvendo Internacional e Grêmio, e a gente pensa, eu quero e desejo de coração que o 26 daqui para frente, agora com os tais profissionais da arbitragem, possa ser bem melhor para todo mundo, para quem joga, para quem assiste, para quem investe no futebol e principalmente para quem apita. E tu concorda com o desejo de alguns jornalistas? Eu até acho que é uma boa ideia, não sei se tu concorda, de árbitros darem entrevistas coletivas. Eu acho legal, mas eu acho que tem gente que é bem despreparada para isso. A gente tá... Tu diz de árbitros ou de jornalistas? Não, dos dois lados. Mas eu acho que o jornalismo não está preparado para conseguir fazer uma pergunta sem ser clubista. Eu acompanho um pouco lá dos jogos da Federação Cearense, que lá eles estão dando entrevistas. O cara que é bom naquilo ali é só o Marcelo de Henrique. Os outros gaguejam, tu vê que a palavra sobe quadrada no gogó aqui para falar. Já teve entrevista que o cara da federação disse, não, isso tu não fala, isso tu não pode falar. Então é limitado, é com censura. E até aproveitando, Lucas, que a gente está junto aqui no teu canal, essa questão dos identificados, para um lado ficou muito bom, mas para outro ficou muito limitado. O que a gente vê na entrevista coletiva de vez em quando dos identificados dá vontade de se esconder debaixo da cadeira. Porque é assim, gente que está ali querendo representar uma torcida, mas não está preparado para aquilo. Tu diz em relação à pergunta sobre a arbitragem? Não, pergunta sobre o jogo de futebol. Entender o jogo de futebol. Porque tu ser repórter, cara, tu tem que entender muita coisa. Muita coisa. Eu, quando eu estava participando de emissoras aí, tanto de web como de rádio, tinha jornalista que não sabia que o jogo tinha 17 regras. Não, isso é o fim do mundo, cara. Isso é o fim do mundo. Ou então tu... Tá, me explica um pouquinho da regra 11. Regra 11? O cara nem sabe o que é o impedimento, cara. Então não dá. Não dá. Então a gente vê que tem gente qualificada, claro que tem. Mas é pouca gente. Pouca gente mesmo. Tu falou de clubismo. Eu não sei se tu considera essa opinião um clubismo, mas muita gente acredita, não que os árbitros pendem pro lado mais forte, e hoje no caso de midiático no futebol brasileiro seria Flamengo, Palmeiras e Corinthians, mas a responsabilidade de errar para um clube menos midiático do que esses três não é tão grande quanto a responsabilidade de, se tu errar contra o Flamengo. E eu queria adicionar nesse caso, porque a gente teve o caso do Jean-Pierre Lima. Sim. Tu citou, ele teve uma atuação polêmica num jogo contra o Palmeiras, e não sei se foi por esse motivo, pelo motivo que foi, acabou ficando 2 anos afastados dos grandes palcos. Nessa tua experiência com a arbitragem, tu conseguiu ver algo relacionado a isso? Tu acredita que possa ter algo de verdade? Ou tu acha que é tudo balela, que todos os clubes são tratados da mesma forma? Não, claro que não. E esse caso do Jean-Pierre Lima foi muito ruim para a arbitragem. O Jean é um árbitro qualificado. O Jean participava de grandes jogos do Brasil.
times do Rio, de São Paulo, de Minas, do Paraná. Perdeu, a arbitragem perdeu. E ele praticamente foi escanteado. Eu brinco com ele, hoje em dia a gente se dá muito bem, somos amigos. Ele de vez em quando tira escala minha em jogos do interior aí. Jogo amador que ele vai. Por quê? Porque ele também gosta de apitar e ele colabora bem, ele vai bem. Então, a gente lamenta esse jogo aí que tu falou, foi um jogo que pesou muito. E depois ele teve algumas questões também de polêmica com quem escalava, com quem firmava lá a caneta. E a gente lamenta, porque principalmente em 25, o G poderia ter atuado em muitos jogos. Ele seria, assim, uma bela carta na manga para botar em muitos jogos. Mas esse ano também ele está fazendo praticamente só VAR. Ele só fez VAR aqui no Gauchão. Então a gente lamenta por gostar de arbitragem, saber que tem um cara tão bom aqui no nosso estado que foi deixado de lado. Tu viu o jogo São Paulo e Flamengo, em que a Globo usou todos os ângulos para tentar justificar um pênalti pro Flamengo? Vi. É mais ou menos isso que reflete isso? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente não pode brigar contra, mas a gente não pode ver uma coisa tendenciosa. Fica feio, eu acho isso feio. E alguns colegas lá de cima me mandaram mensagem, o que tu achou? Achei que não foi nada. Achei que não tem o que existir ali pênalti. Foi uma disputa e, infelizmente, não é como vocês querem. O jogo, ele tem regras e elas têm que ser respeitadas. Deixa eu só brincar um pouquinho aqui, ó. Falando em identificados, o maior de todos do lado vermelho tá aqui, ó. Já foi árbitro. Jairo Vink. Isso aí. Pra 1996. Jairo, que bom que tu foi ser repórter. Conta um bastidor aí de um jogo que tu fez com o Jairo. Fiz vários jogos com ele. O Jairo era muito bom assistente, mas o Jairo muito ansioso, ele é um cara ansioso. Que bom que tá cuidando da saúde e que bom que te achou, Jairo. Vai em frente, sorte na caminhada, cuida da saúde. Abraço. É um fenômeno, Jairo Vink. Jairão, um abraço, tamo junto. Saudades do amigo. E, Fabrício, a gente falou bastante sobre profissionalização, sobre VAR. Uma última coisa que eu queria ver contigo. A função do árbitro assistente. Tu sente que ela talvez esteja perdendo um pouco de espaço com a chegada do VAR? Ou tu acha que ainda há espaço pro bandeirinha no futebol? Não, eu acho que ele pode sim continuar ajudando muito. É uma figura dentro da arbitragem que tem ali o seu peso como árbitro assistente. E a gente sabe que se em algum momento a máquina falhar, ele tá ali com o seu olho. Geralmente tá falhando muito pouco a máquina. A máquina tá, de vez em quando, assim, eles sonegam algumas interpretações, algumas linhas, as tais paralax, mas a gente sabe que ela tá ali para fazer o certo. E é assim que a gente espera que possa acontecer. A arbitragem é uma coisa muito séria dentro do jogo, do desporto, e ela tem que ser encarada, sim, com essa seriedade, para que a coisa possa ser justa, correta e honesta. Como é que faz para ser árbitro hoje em dia? Hoje em dia, tu tem que, primeiro, ter muita coragem, tu tem que pensar nisso. As meninas estão com aí as grandes oportunidades, a gente vai ter uma Copa do Mundo o ano que vem no Brasil de futebol feminino. Então elas estão aí com tudo, busquem as entidades, as federações aí em todos os seus estados. De vez em quando a gente dá alguma palestra em algum lugar aí falando de arbitragem para tentar abrir a mente e o coração de quem pensa nessa carreira. É algo muito legal, tem que se dedicar muito. Essa história que tu é ladrão, que tu é sem vergonha, que tu é gremista, que tu é colorado, é tudo bobagem, tudo bobagem. Vai em frente, se tu acha que tu tem algo
a mais para colaborar nessa nobre função, e é algo apaixonante. Quem se dedica, vale a pena. Às vezes demora um pouquinho, o processo ele é lento, muito lento. Então tu tem que te programar para começar em jogos menores, pensa depois em jogos de adulto dentro do teu bairro, dentro da tua cidade, da tua região. Depois, quem sabe, faz um curso da Federação Gaúcha de Futebol e vai em frente, porque tu fazendo isso de forma honesta, tu derruba muros, portas, clubes, e os estádios estão te esperando para fazer bons jogos. E arquivar as redes sociais, arquivar fotos, excluir curtidas. Eu sou um cara assim que eu sempre fui muito de dar opinião, Lucas. Muito, muito, muito. Nunca deixei de atender ninguém. Já fui punido na federação por algumas entrevistas polêmicas, algumas palavras que a federação não gostou. E não me arrependo disso, porque eu não escondo nada de ninguém. A arbitragem tem que ser uma coisa aberta para todo mundo. Não pode ser assim, uma caixa de Pandora, onde ninguém pode abrir aquilo ali. Não, tem que ser uma coisa que as pessoas possam ter acesso, possam entender, possam saber que a gente está fazendo o justo, nada para beneficiar alguém. É o correto. É o justo pelo justo. Então tem que ser uma coisa para todo mundo entender. Eu sou um cara que há muito tempo não participo mais das atividades da Federação Gaúcha de Futebol. Eles têm a forma deles organizar, instruir, de alguma forma também valorizar o seu quadro de arbitragem. A gente vê que algumas coisas estão sendo feitas de forma correta, algumas podem mudar no decorrer do curso, mas a torcida pelas árbitras e árbitros do nosso futebol gaúcho, futebol brasileiro, continua sendo muito grande. Eu trabalho com muitos aí nos campeonatos do interior que a gente participa e eu ajudo muita gente, quem me pergunta, quem vem no privado, me pergunta alguma coisa, assistiu tal jogo, viu tal lance. Eu sempre que posso procuro dar uma dica, às vezes não como a pessoa gosta de ouvir, mas construtiva, e sempre batalhando pelo bem da arbitragem justa e honesta, principalmente. Vamos mostrar mais algumas fotos que eu pedi. Uma coisa que eu queria te mostrar também, que é bem legal. Eu vi, tu tem o... Eu levo o apito no coração. Eu tenho um apito Pode aqui. trazer aqui a câmera, Michel. Isso, tem aqui o apito, a minha filha Maria e o dentinho dela ali, o primeiro dente dela. Então é tudo pela Maria e pela arbitragem. Pô, que legal, cara. Isso aí. E funciona esse apito aí? Funciona, apito, ó. Apito aí. Ó a Mel. A minha cachorrinha aqui. Querida. Ai, bonitinho. Até veio. O que mais a gente tem de foto aqui? A gente tem essa com o Jairo Vink. Isso. Né? Fabrício Neves e Jairo Vink. Essas aqui são legais, ó, Lucas. Conta aquela história Depois que eu fiz esse primeiro jogo lá no Beira-Rio entre Internacional e Juventude, vem a dolorosa. Tem que pagar a conta, ó. Aí tinha aí uma boa turma e olha o tempo dessa foto aqui, ó. Assinando um cheque. O primeiro jogo que tu apita, tu tem que pagar a conta de toda a equipe de arbitragem. Isso aí. Isso funciona até hoje. O cara que vai lá apitar a Série D a primeira vez vai pagar a conta de todo mundo. E aí quando tu apitou a Série A, teve que pagar a primeira vez de novo. Isso. Esse aqui foi o jogo da Série A. Esse aqui foi o jogo da Série A. Foi logo depois do... Foi mais ou menos que a taxa da arbitragem ali. Pode saber. Não, e aí os caras te castigam, eles bebem bastante, todo mundo pede sobremesa, e tu tem que pagar e não chiar, tem que pagar. Que a gente brinca que quem não paga de bom coração não vai ser mais escalado. Fabrício, tu se aposentou do primeiro nicho ali de Série A de Gauchão antes da chegada do VAR. Então tu nunca teve Bem na transição. Bem na transição. 16 para 17. Nunca teve a oportunidade, nunca quis? Não, tu sabe que depois ali, quando começou a
a coisa ficar mais firme, eu tive uma conversa com o pessoal da CBF, mas não é o que eu gosto. Eu gosto do campo, do calor, do frio, do barro, da chuva. Então, o meu habitat natural é campo, é apitar futebol, não é VAR. Eu acho uma ferramenta muito legal, mas está sendo muito mal usada no Brasil. Pode melhorar. Eu vou querer justamente que tu faça o VAR hoje. Ah, tá. Vai ser o VAR. Vai ser a primeira atuação de Fabrício Neves Corrêa como VAR. A gente vai analisar alguns jogos aqui. Tá. Tu já tá vendo o primeiro que a gente tá trazendo aqui. E eu quero que tu analise alguns lances e que tu me diga o que o Fabrício árbitro faria se tivesse essa imagem do VAR. O primeiro, obviamente, não podia ser outro. É Flamengo e Internacional em 2020-21, que foi esse lance, ó, do pisão, não precisa nem falar. Do Rodinei. Rua. Vermelho. Pisão ali, ó. Pisão é vermelho. Eu sei que teve toda uma polêmica em cima desse lance, mas foi bem expulso. E tu não vê, de certa forma, que esse lance do Rodinei ocorreram lances parecidos com esse em outros jogos? Concordo então contigo. Esses também deveriam ser expulsos. Também. Esse pisão, que é para machucar o cara no tornozelo, ou na canela, ou em cima do pé, é rua. É rua e não tem Cadê conversa. o vermelho, então? E a gente vê muito nos programas os caras dando cartão assim, o cartão é aqui, ó, é em cima. É vermelho, é rua. Rua. Então tá expulso o Rodinei. Então, por enquanto, a arbitragem do jogo, segundo Fabrício Neves Corrêa, acertou. Agora eu tenho outro lance, também deste mesmo Campeonato Brasileiro. Primeiro eu separei 3 lances envolvendo o Inter. Depois eu separei 3 envolvendo o Grêmio. Sim. Que é esse aqui, que é o possível pênalti. Pênalti, mas ele marcou o pênalti, ele marcou no campo e ele se deixou levar pela pressão do VAR. Aí temos um erro absurdo do VAR. Tu acha que tem uma pressão no árbitro de campo quando chamam do VAR? Ele recebeu. Para ele alterar, porque é muito difícil tu ver o árbitro ir pro VAR e manter a decisão de campo e ignorar o VAR. É muito difícil mesmo. Hoje em dia eu só vejo Marcial de Lima Henrique e quase mais ninguém. Agora tem outro lance, o terceiro envolvendo o Internacional. Esse foi comentado nesse podcast. Não. Esse não tem discussão. Nada, é pênalti rua. E outra, Fábio Costa, goleiro do Corinthians, nessa época, nesse mesmo campeonato, eu expulsei ele por esse lance. Por esse mesmo pênalti? Não, pênalti não, foi fora da área. Mesmo carrinho desleal, que ele não vê a bola, ele só quer largar a sola e rua. Então teria que anular o vermelho do Tinga. Mas claro, e pênalti e rua pro Fábio. Não, aqui não rua porque o Tinga não vai pro gol. Entendeu? Tá. O Tinga não corre em direção ao gol. Tá indo pra fora. Ele corre pra fora, mas é pênalti. É pênalti. Vocês, nesse estudo que os árbitros faziam, vocês pensavam, tipo, esse jogador vai dar problema, esse jogador é encrenqueiro e pra ele tem um tratamento diferente dos demais? Tem plano de jogo. A gente faz plano de jogo, planejamento de todos os jogos. E Fábio Costa, por exemplo, seria um jogador que o tratamento seria diferente de um jogador mais tranquilo. Sempre gostou de polêmica, de encrenca, de ser grosseiro com a arbitragem. Agora, o primeiro dos 3 lances do Grêmio, esse aqui, foi entre Grêmio e Corinthians. Na Neoquímica Arena, o jogo estava empatado em 4-4. Eu lembro, um jogo maluco. Ferreirinha cruzou. O Grêmio, a gente estava falando de lances que poderiam fazer o Inter ser campeão brasileiro. Esse lance poderia fazer o Grêmio ser campeão brasileiro. Sim. Porque o Grêmio teria os pontos para ultrapassar o líder e para ser o... É que assim, Lucas, uma coisa que a gente tem que deixar claro. O pênalti, ele é a falta máxima do jogo. Se vai ser gol ou não é outra questão. Outra coisa. Ia ser o Luan na bola. É outra questão. Imagina o Luan. As pessoas falam, mas o pênalti que não foi marcado, não. Às vezes o pênalti é marcado e o cara erra.
Então tem essa questão. Mas pra ti é pênalti. Pênalti. Agora... O atrapalhado Yuri Alberto faz jogadas geniais e faz outras de jegue. Esse aqui tu falou do ano de 2025, Fabrício. Pra mim, foi o lance que mais deu o que falar. Teve depois aquela declaração do Marlon, que eu não... Acho que tu já deve ter visto toda a declaração. Já, mas olha, quanta bobagem. Quanta bobagem. Mas é aquela coisa, tava acontecendo tantas e tantas e tantas questões que alguém tinha que falar alguma coisa. Ele falou. Mas eu acho que ele falou demais e muita bobagem. O que ele falou de bobagem, assim? Eu falei... como é que ele disse que ele consegue enxergar que os árbitros eram contra o Grêmio, que sabia que tinha coisas... como é que ele falou? Coisas nebulosas. A gente vê aqui, ó, que os jogadores do Grêmio, principalmente o Marlon, reclamam da marcação desse pênalti. Eu acho que não é pênalti isso. Não é pênalti? Não, ele tá com o braço colado no corpo e tem um protocolo, cada vez que o jogador pula ou se atira com o braço projetado em direção ao seu corpo, não é pênalti. Mas o árbitro, Casagrande, muito, muito jovem, sentiu a pressão, tiveram muitas intercorrências nesse jogo, então acho que não foi pênalti, mas foi marcado. Os jogadores nunca lembram quando eles comem o bolinho quente. Eles nunca lembram. É só quando é frio, tá velho, tá amassado. Cara, o futebol é um jogo. O jogo já diz em si. Vai ter erro e vai ter acerto. Serás beneficiado. Serás prejudicado. A banca paga e recebe. Claro, é isso aí. Tu falou agora do Casagrande, eu me lembrei da transmissão da Globo, naquele São Paulo e Flamengo, que tu comentou, que teve os lances de expulsão e tudo mais, o narrador, acho que era o Luiz Roberto, ele pergunta pro Arnaldo, e o Arnaldo diz que tu acertou em todos os lances. Então, se o Arnaldo César Coelho diz... Boa. E agora a gente tem a última aqui também. Essa é um pouco mais... atrás no tempo, né, que é o Brasileiro de 1982, entre Grêmio e Flamengo. Jogo do Reit. O Reit gostava numa polêmica também, né? Nossa. Tem duas mãos no mesmo lance. É muito pênalti. Olha ele. Pega demais. Muito pênalti. Eu vi. Mas é que tem uma coisa assim, ó, o Reit teve muitas polêmicas nos anos 80. Mas quando o Reit está se encaminhando para o final da carreira, que é no ano de 90, que ele apita a Copa da Itália, ele é um monstro. Ele foi o melhor árbitro da Copa. Ele só não apitou a final de 90 porque 82 é o Arnaldo, 86 é o Romualdo. Não dava para ser 90 mais um brasileiro na final. Então, concordo, ele teve muitas questões a serem debatidas, discutidas. Ele era um cara que falava muito palavrão. O jogo tem muito palavrão. Essa semana... Árbitro, é isso que eu ia te perguntar. Muito palavrão, muito. O árbitro de São Paulo e Santos... Eu brincava com os caras, tu vai me xingar, mas tu vai ouvir. E ficava tudo certo. Aí aquela coisa assim, sabe, o Gabigol tá questionando alguém sobre palavrão ou não, pelo amor de Deus, não. Deus tá vendo, Gabriel, Deus tá vendo. Aí fizeram assim, tipo de um sindicato do Santos e São Paulo. Os dois reclamando. Não pode. E o árbitro, que é o João Gobi, ele é um guri muito bacana, um guri tranquilão, assim, de boa. Deu azar. Pegaram ele falando um palavrão e... Todo árbitro fala. Mas todo mundo, se tu não falar, eles te botam num caldeirão no meio do círculo central e eles vão te cozinhando 90 minutos e vão rindo da tua cara. Tu tem que ter o comando do jogo. Não sei com quais armas. O controle tem que estar na palma da tua mão. Bom, eu acho que é isso, cara. Muitas explicações por aqui. Muitíssimo obrigado, Fabrício, Valeu, pela Lucas. participação. Eu espero que vocês tenham gostado
Lembrando que todo o conteúdo do Arquivo Futebol Clube é realizado com a estrutura da Artemis Produtora. Se tu quer essa estrutura para tua empresa, que a gente trabalha com foto, vídeo, drone, transmissão ao vivo, tanto eu, que estava aqui apresentando, quanto a Michele, que está atrás das câmeras, o João Carlos também, que é nosso colaborador e meu pai também estava ajudando aqui. Então, se tu quer um audiovisual de qualidade que conecte o teu público à tua empresa, chama a Artemis e eu vejo vocês na próxima. Um abraço e tchau!